Nós já anunciamos aqui no Mais Pecuária a parceria firmada entre o Canal do Boi, emissora do SBA, e a Bonanza Agro, empresa paulista que atua nos segmentos de nutrição animal e de máquinas e implementos agrícolas. O lançamento oficial será logo mais no Espaço Gourmet do SBA, em Campo Grande, com transmissão ao vivo pelo Agrocanal. Durante o lançamento, que você vai ver em todo o país, o público assistirá a uma palestra que pode mexer com o mercado de nutrição animal do país. Portanto, imperdível essa palestra. O tema é o uso do fósforo no componente das dietas para os rebanhos. Qual é a importância do fósforo, desse mineral? Quanto desse mineral é necessário para o sustento dos animais? E se as fontes de fósforo acabarem, o que será da nutrição animal? Perguntas como essas serão respondidas na palestra, mas nós vamos antecipar aqui, porque nós vamos receber o palestrante de hoje à noite, o zootecnista e doutor em nutrição de ruminantes, Rogério Magnoli Costa, que está aqui em nossos estúdios. Doutor, já começo perguntando a ele o seguinte: nós temos pela frente uma nova visão sobre a suplementação de fósforo. Qual é essa nova visão? Muito boa noite, obrigado pela sua entrevista. Boa noite, Jorge. Obrigado, eu que agradeço. O fósforo é dos mais importantes nutrientes para a produção não só animal, mas para a produção vegetal também. E é uma reserva natural, nós temos fontes de fósforo muito bem definidas no globo e são reservas esgotáveis. O fato é que não se produz vegetais e nem se produz animais sem que o fósforo esteja presente nas dietas desses animais. A questão toda da discussão hoje diz respeito não à necessidade da presença do fósforo nas dietas, mas da quantidade em que esse fósforo deve ser ofertado e especificamente no nosso caso aqui do gado de corte, especialmente dos rebanhos que são criados em pastagens, a discussão é sobre a concentração de fósforo que deve existir nos suplementos minerais destinados aos rebanhos para que eles possam ter quantidades suficientes para produção e reprodução. O fósforo, nós podemos dizer que ele é imprescindível? Sim, ele é imprescindível, isso não se tem dúvida. A questão é que as determinações das necessidades dos animais com relação a esse nutriente, para que possam ter máximo desempenho, máxima produtividade, elas evoluíram com o passar dos anos. Os estudos que se iniciaram ainda na década de 50 nos permitem hoje afirmar que os níveis que são entendidos como exigidos para bons níveis de produção são muito menores do que aqueles que eram preconizados nas décadas de 60, 70 e 80, quando a indústria da suplementação mineral se sedimentou no país. Podemos dar exemplo dessas quantidades? Sim, podemos. Grosseiramente, na década de 80, as publicações, especialmente as publicações do NRC, que é uma compilação de estudos e trabalhos feitos, neste caso a maioria deles nos Estados Unidos, preconizavam necessidades de fósforo da ordem de 0,25, 0,26% do fósforo na composição dos alimentos que os animais ingeriam. E hoje nós entendemos que essas necessidades giram em torno de 0,11% a 0,13%, ou seja, metade. Então, diante disso... E por que isso ocorreu, doutor? Isso ocorreu basicamente porque lá atrás a quantidade de trabalhos dos quais as universidades se serviam para definir as equações de exigências eram muito pequenas. E, obviamente, hoje nós temos um acesso a muito mais informações, quantidade de trabalhos, especialmente com zebuínos em condições tropicais, muito maiores do que existiam naquela época. E quanto maior a quantidade de resultados que nós temos, maior a acurácia das respostas das pesquisas. Então, isso nos garante... Não é que a necessidade diminuiu. Não, talvez hipótese alguma. Elas eram superestimadas. Mal dimensionadas. Exatamente, superestimadas. Diante desse fato, de toda uma conjuntura que será abordada hoje na palestra, nós
cerca de 15 anos, começamos a reduzir os níveis de fósforo ofertados para rebanhos criados em pastagens e não aconteceu absolutamente nada com os níveis de produtividade, o que indica que realmente as exigências que eram tratadas naquela época eram muito maiores do que as necessidades reais dos animais. Gastou-se mais dinheiro, então? Gastou-se e gasta-se, né? O fósforo é um produto caro, de extração cara. A maior parte dos fosfatos utilizados no Brasil, não só para nutrição animal, mas especialmente para fertilização das lavouras, é importado. Então, isso implica em custos altíssimos. O item suplementação alimentar nas fazendas de pecuária de corte, regra geral, é o primeiro da lista de custos. Então, se existem outras formas de suplementação, a alimentação animal está quase sempre como primeiro item do custo. E uma redução nisso... Numa produção de arroba, por exemplo, o custo de uma arroba produzida na fazenda, o custo da matéria-prima boi magro está acima do custo da nutrição. Sim. Depois do boi magro... A abordagem que eu fiz aqui com você agora foi com relação aos insumos utilizados na produção. Dentro dos insumos. Isso, exatamente. Ele é sempre o primeiro item. Tá? Então, qualquer redução que se faça aí tem uma implicação muito grande no resultado operacional da fazenda do ponto de vista econômico, sem qualquer prejuízo da produção ou da produtividade. Nós abordaremos isso hoje com bastante detalhes. Agora, doutor, como é que se calcula isso, então? É na formulação? Quem vai fazer esse cálculo preciso? Porque hoje nós temos a agricultura de precisão que está lá, sabendo usar exatamente aquela quantidade de corretivos, né? Exatamente. E na pecuária? É muito boa essa analogia que você fez, porque em face dos custos da agricultura, hoje nós temos de fato agricultura de precisão, em que exageradamente às vezes se tem correções feitas a cada 10 metros quadrados ou a cada metro quadrado, em que existem necessidades diferentes das mais diversas fontes de nutrientes. No caso da pecuária, é exatamente esse o raciocínio. Nós fazemos um ajuste muito preciso daquilo que é necessário suplementar os animais em função da expectativa que nós temos da resposta de produção deles. Com a utilização e com o entendimento dessas tabelas novas, e não são tão novas assim, a gente já está falando aí das últimas publicações com 10 anos, é possível fazer essa redução com muita segurança. E mais segurança ainda, depois da quantidade de animais que nós temos já submetidos a esse novo raciocínio de suplementação, sem qualquer prejuízo da produção. Então, nós poderíamos, analogamente, falar numa suplementação de precisão. É muito interessante essa Esse é o futuro? Estamos caminhando para isso? Eu acho que esse é o futuro inevitável, porque os custos nos pegam pelos bolsos, né? E não fosse só a questão do custo, nós temos também uma questão de escassez desse elemento. Como eu disse, o fósforo é um elemento cujas reservas são esgotáveis e já existem expectativas de tempo para o esgotamento dessas reservas. E nós somos mundialmente dependentes de fósforo. E ainda, o fósforo na forma solúvel, que é a forma como ele não se encontra na natureza, nós o solubilizamos para usá-lo na alimentação animal, em excesso no meio ambiente, ele é poluente. Há o risco de eutrofização de cursos d'água. Então, não fôssemos pegos pelos custos, seremos pegos pela questão ambiental, que é bastante séria. Deixa de ser sustentável. Deixa de ser sustentável. Em algumas culturas de monogástricos, especialmente avicultura e suinocultura, mesmo no Brasil, nós já temos problemas de contaminação de lençol freático por excesso de fósforo excretado nas fezes. Tanto que hoje, nas dietas desses animais, praticamente não se inclui fósforo de características minerais. Utilizam-se enzimas que permitem ao animal utilizar o fósforo dos grãos. Isso tudo por uma questão ambiental. Então, não há dúvida que esse é o futuro. Isso é irreversível. Então, as indústrias brasileiras de nutrição animal, como é que se preparam para começar a fazer essa suplementação de precisão? A pecuária de corte brasileira criou uma cultura do fósforo. É uma coisa interessante. Hoje, a maioria dos pecuaristas faz uma comparação entre quantidade de fósforo e qualidade do suplemento mineral. É muito comum isso no meio, né?
Tem-se o conceito de que quanto mais fósforo, melhor a mistura. Isso não está correto? Isso não está correto, porque muitas vezes você está usando fósforo além da necessidade que você teria da suplementação. E existem outros elementos minerais que são muito importantes na mistura mineral, especialmente alguns microelementos, e ainda se falando de Centro-Oeste no Brasil. Então, é claro que na medida em que esse entendimento vem à tona, que as pesquisas todas que nós temos dentro do Brasil e fora do Brasil mostram que nós podemos economizar, que o pecuarista percebe que ele pode reduzir o nível de suplementação sem ter prejuízo nenhum na produção, essa adequação é inevitável. É inevitável. Eu acho que a grande barreira é nós rompermos essa cultura do fósforo que se estabeleceu. Eu já perdi esse medo. Fósforo é bom, mas não demais. Fósforo é bom na medida certa. Na medida certa. É bom não, ele é necessário na medida certa. Agora, doutor, o senhor disse que as reservas de fósforo são finitas. Sim. Já temos um tempo em que até quando teremos o fósforo e a alternativa ao mineral? Olha, existem entendimentos e existem pesquisadores que trabalham basicamente disso. Tem 2 pesquisadores australianos que têm alguns trabalhos publicados com relação a isso, muito interessantes do ponto de vista ambiental e dessa expectativa. Eu não ousaria aqui usar um número para dizer quando é que o fósforo vai acabar. Mas, obviamente, essa é uma preocupação mundial. Os institutos de pesquisa estão muito atentos, especialmente para a produção vegetal, que é onde se demanda a maior quantidade de fosfatos de toda a ordem. Para você ter ideia, 96% do fosfato mundialmente utilizado é para fertilizante. O resto está nutrição animal com 4%, 3% e o consumo humano e da indústria química, o restinho que sobra. O mais prejudicado seria a agricultura e não a pecuária. Obviamente, o pessoal da genética vai trabalhar com isso, né? E vão se elaborar fórmulas como essas de agricultura de precisão, onde você consegue otimizar a utilização dos mais diversos minerais, evitando o desperdício que é óbvio que existe se isso não for feito dessa forma. E as alternativas ao fósforo? Nós não temos? sei, Jorge, não. Fala-se muito no pó de rocha. O pó de rocha é uma fonte natural do fósforo. Como eu disse, ela se apresenta, regra geral, como fósforo insolúvel. Para que ele seja utilizado pelos vegetais e pelos animais, grosseiramente assim, nós temos que solubilizá-lo, que é uma ação que a natureza faz por si só, lentamente. O homem interfere nisso, acelerando o processo de solubilização para que ele se torne mais disponível, de forma que permita a exigida produção vegetal maior produção e a produção animal também maior produção. É uma alternativa de uso, ela é usada normalmente na agricultura, o fósforo natural, em algumas situações cabe, mas para alimentação animal, infelizmente, não. Bom, não é possível. Eu vou continuar com o Dr. Rogério aqui, que é o palestrante da noite de hoje no lançamento oficial da parceria do SBA, Canal do Boi, e Agrocanal, com a Bonanza Agro. Você, inclusive, se chegou agora, eu vou informar que o lançamento será transmitido ao vivo pelo Agrocanal a partir das 8 da noite no horário de Brasília, com a palestra do Dr. Rogério Magnoli Costa, que vai falar sobre uma nova visão do uso do fósforo no componente da suplementação animal. A repórter Rosa Cabral está acompanhando os preparativos para esse lançamento lá no Espaço Gourmet, aqui em Campo Grande, e vai trazer mais informações para a gente. Rosa. Oi, Jorge Zaidan, boa noite para você mais uma vez. O pessoal que está acompanhando aí o Mais Pecuária, exatamente, né? O Canal do Boi, mostrando para todo o Brasil, né? Essa empresa que está chegando para somar aqui no nosso portfólio de parceiros, não é? E a gente está muito feliz, a casa já está organizada para daqui a pouco começar a receber os convidados, não é? Aqui no Espaço Gourmet. E eu estou com o nosso amigo Catatal, leiloeiro conhecido de todo o Brasil, que também conhece muito bem essa empresa. É um prazer, né, Catatal? Esse pessoal está chegando aí, o Wander, né, a turma toda, para abrilhantar aí a nossa carta de parceiros. É isso aí. Primeiro, muito boa noite, Brasil, boa tarde, Mato Grosso do Sul, boa tarde, amigos que estão aí nos acompanhando e assistindo. Interessante, eu vou voltar um pouquinho desde o início. Como é que iniciou essa parceria?
Eu tive o prazer, há 6 meses, ter o prazer de conhecer o Vander lá em Cândido Mota, no interior de São Paulo, através de um grande amigo, Vinícius, cantor da dupla João Bosco e Vinícius. E naquela ocasião eu tive a grande oportunidade de estar lá, e ele me fazendo um convite de poder conhecer um pouco a empresa, a Bonanza Agro, e poder fazer parte do time das pessoas que estão envolvidas diretamente na parte de comercial, na parte de propaganda da Bonanza Agro. E evidentemente que nós realizamos uma parceria, fazendo parte, até porque hoje o Jorge, do Jorge Mateus, garoto propaganda, o Cuiabano Lima, locutor de rodeio, um dos principais locutores de rodeio do Brasil, o Marrone, da dupla Bruno e Marrone, o Vinícius, da dupla João Bosco e Vinícius, e aí recebi o convite de fazer parte desse time, dessa turma da propaganda, de estar à frente, levando o nome Bonanza para todo o Brasil, através dos leilões que eu realizo em todo o território nacional. É evidente que foi aceita essa parceria, e aí eu falei, olha, a Bonanza Agro não poderia estar fora de um grande parceiro, que é o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Falou, mas como é que nós possamos chegar até a diretoria do Sistema Brasileiro do Agronegócio? Falei, não, pode deixar que isso vai acontecer, como realmente aconteceu, né? Eu conversei com o nosso diretor-presidente, Cláudio Godoy, e ele falou, não, vamos ouvir, vamos conhecer o trabalho, vamos conhecer essa empresa Bonanza Agro. Evidente que não poderia ser também diferente de tudo que aconteceu, do que eu já disse a você, de cada parceiro, de cada companheiro e parceiro para a Bonanza. É evidente que isso já é uma grande realidade, essa parceria do Sistema Brasileiro do Agronegócio, que eu conheço também muito bem, né? O Canal do Boi, o Agrocanal, e poder fazer parte também por muito tempo, me sinto isso até hoje, inserido dentro desse trabalho do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Não poderia realmente ser e acontecer aquilo que todo mundo estava aguardando. É o resultado da parceria do SBA com a Bonanza Agro. E hoje, quando foi acertada essa parceria, né, com a direção do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o lançamento nacional aqui em Campo Grande, no Espaço Gourmet, esse espaço maravilhoso que é o Espaço Gourmet aqui em Campo Grande, que muita gente conhece, né? O Canal do Boi, o SBA, tem esse diferencial, que eu acho isso para um canal de televisão, para os canais que compõem o SBA e outros canais, o diferencial nosso é isso aí, é poder trazer o parceiro para dentro da sua casa, quer dizer, estar aqui no SBA e poder apresentar para todo o Brasil essa parceria, que já é uma parceria de sucesso. Tá aí, muito obrigada. Esse aqui é o garoto propaganda, viu, gente? Não é à toa porque ele está aqui com esse bonezinho chique, essa camisa aqui, olha aqui, xadrezinha no estilo aqui, né? Porque ele é o garoto propaganda oficial da marca, junto com esse time de artistas que ele falou. Ele só faltou um nome, que foi a Paula Matos, que inclusive mandou um vídeo pra gente, muito especial para o leilão da Casa Peniel, que acontece quarta-feira pelas lentes do Canal do Boi. E eu preciso encerrar, Catatal. Um pouquinho, só para dizer para vocês o seguinte, quarta-feira nós estamos acertando uma nova parceria, aí vem o Camisa 10. Ah, meu pai, vamos aguardar então, tá dado o recado, hein? Zaidan, volto com você, boa noite, Brasil. Obrigado, Rosa Cabral, Catatal também. Os dois acompanham os preparativos finais para o lançamento daqui a pouco, com transmissão pelo Agrocanal, emissora do SBA, dessa parceria Bonanza Agro com o Canal do Boi. E o palestrante de hoje à noite, você vai poder acompanhar na transmissão do Agrocanal, Dr. Rogério Magnoli Costa, que fala sobre uma nova visão do uso do fósforo no componente da nutrição animal. Na palestra, ele já antecipou um pouco aqui, ele vai dizer o seguinte: tem-se um conceito errado dos pecuaristas, talvez até das indústrias produtoras de ração animal, de que quanto mais fósforo na composição, melhor é a qualidade do alimento. E ele está dizendo que não, necessariamente não é isso. Tem estudos científicos sobre isso, doutor Rogério?
Fizemos empiricamente alguns testes desde 2000, 2002, na redução do elemento. Por uma questão de custos, foi quando eu me dediquei mais a estudar essa questão. Tive muito contato com uma equipe de professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que já trabalhava com isso há algum tempo, quando essa ideia se sedimentou, e foi exatamente a partir do que nós temos de pesquisa no mundo, mostrando que a suplementação de fósforo, apesar de necessária, tem que ser ajustada e que não necessariamente esses níveis que se preconizam. Então, há muita literatura. Um desses experimentos foi transformado na minha tese de doutorado, foi conduzido por praticamente 10 anos dentro de uma fazenda aqui no Cerrado do Mato Grosso do Sul, onde nós avaliamos características produtivas e reprodutivas de um rebanho com níveis de fósforo muito mais baixos. Então, toda essa literatura, nacional e internacional, a experiência que eu próprio trago com relação a isso, eu me sinto muito à vontade e muito confortável de fazer essa afirmação. Quer dizer, se nós geramos material de ciência, geramos resultados científicos, temos acesso a esses resultados do mundo inteiro hoje, através da internet isso é muito fácil, ou nós acreditamos na ciência, ou nós continuamos acreditando no achismo. Eu acho que precisa, eu acho que é bom, me disseram. Né? O senhor disse agora há pouco que, não sei se 30, não me recordo se 30 anos atrás, usava-se um percentual de fósforo e hoje usa-se a metade sem qualquer prejuízo para a produção, para a produtividade dos rebanhos. O senhor acredita que hoje a metade, esse índice poderá ser ainda menor? Não, na verdade, o que eu disse é o seguinte, os níveis preconizados de exigências há 30 anos atrás eram praticamente o dobro dos índices que se tem hoje nas publicações científicas desse setor. Isso não quer dizer que necessariamente houve redução na oferta desse elemento, porque ficou muito sedimentado o que nós tínhamos de entendimento de 30 anos atrás. Então, o que eu estou dizendo é que hoje nós podemos reduzir tranquilamente, não sei se para metade, um pouco mais da metade ou menos da metade, isso depende da condição de cada fazenda, mas que nós podemos reduzir com segurança muito daqueles níveis que eram entendidos lá. Sem prejuízo para a produção. Sem prejuízo para a produção. Agora, daí para frente, nós dependemos de que a pesquisa, de que o setor continue se dedicando a isso e tendo entendimentos mais precisos, com maior acurácia, com resultados mais confiáveis, para que a gente possa aí nos aventurarmos em reduções cada vez maiores desse elemento, especialmente nos custos de produção do gado de corte no Brasil. Rogério Maioli Costa, doutor em melhoramento de ruminantes, nutrição de ruminantes, doutor em nutrição de ruminantes, é zootecnista também, e hoje à noite ele profere uma palestra durante o lançamento oficial da parceria da Bonanza Agro com o Canal do Boi. E o Agrocanal, também emissora do SBA, vai transmitir ao vivo para todo o Brasil, é imperdível essa palestra que você vai ganhar de presente logo mais à noite. Obrigado, doutor, pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso. Muito obrigado. Obrigado.